Fala, querido aluno, tudo bem com você? Você sabe, hein? Tocou a vinheta, Chave do Enem está no ar. E eu trago boas notícias. Você já está começando comigo aqui a segunda rodada do segundo bimestre. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que faltam com essa e mais 3 aulas para fecharmos o ciclo das 4 aulas que encerram o primeiro semestre letivo de 2025. O tempo passa voando, não é isso mesmo? Bom, temos noite então de linguagens, começando esse ciclo. Teremos língua portuguesa e teremos o que mais? Teremos literatura. Depois disso, correção de exercícios. Não sai daí. Ah, e lembrando também, hoje tem chave de ouro, aquelas dicas maravilhosas do professor Tuts para você mandar bem no Enem. E não se esqueça que está aberta a inscrição para o Enem. E ela passa assim, olha, voando, voando, voando. Fique atento às datas lá no site do INEP para que você não perca, caso você queira fazer, já valendo ou testando, treineiro, enfim, você está dentro do Enem, então vai lá e não perca a data. Não se esqueça também da data de pagamento, não basta fazer inscrição, você precisa também pagar o boleto para consolidar a inscrição. Se perder a data, aí somente o ano que vem. Então, tá preparado, tá preparada, já pegou ali o seu material, lembrando que as aulas são baseadas no conteúdo da apostila da CPB. O professor, inclusive, no começo da aula sempre dá dica qual é o tópico e qual é a unidade que nós vamos estudar. Pegou? Tá sentado? Anota tudo, pega água, pega um suquinho, pipoca, senta aí. E lembrando que aqui você pode ver o nosso playlist do Chave do Enem no canal da Educação Adventista Brasil. Sem mais demoras, então, vamos para a aula e depois eu volto para falar da correção. Então, rodou vinheta! Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Então vem com a gente aqui no Chave do Enem. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar dois assuntos importantíssimos: a formação das palavras e os processos que envolvem essa formação e também algumas figuras de linguagem. Não todas, porque elas são muitas, mas pelo menos as principais, ok? Então, vamos ao nosso primeiro conteúdo. Então, quando a gente pensa em palavras e como elas são formadas, nós precisamos pensar que as grandes palavras, elas são formadas por pequenos pedacinhos de palavras. E tem dois principais elementos que vão compor essa palavra: o radical e os afixos. Fora as desinências e outras coisas mais que também vão fazer parte da formação das palavras, mas esses dois são os principais. O radical é a parte que vai trazer, que vai carregar, que também pode ser chamado de raiz, né? Ela carrega o significado comum de uma família de uma mesma palavra. Então, por exemplo, pedre é o radical que pode aparecer na palavra pedra, pedreiro, pedrinha, pedrinha, né? Percebam que todas essas palavras, elas vão carregar o significado de algo que é duro, né? Por quê? Porque elas vêm do mesmo radical, elas são originadas do mesmo radical, ok? Então, o radical é esse pedacinho que vai permanecer nessas outras palavras todas que são formadas dessa mesma família de palavras. Já os afixos são os elementinhos que se juntam ao radical. E nós temos dois tipos: os prefixos, que são esses elementos que vão vir antes do radical, e também o sufixo, que são os elementos que vão vir depois do radical, tá? Além dos prefixos e dos sufixos, nós temos também as desinências, a desinência nominal, a desinência verbal. Essas desinências elas vão aparecer em palavras específicas: a verbal em verbos flexionados, a nominal em nomes, substantivos, adjetivos, e tem como principal objetivo ali dizer o gênero, se for uma desinência nominal, número, se for uma desinência nominal, e nos verbos as propriedades relacionadas à flexão do verbo: tempo, modo, pessoa e número, porque toda vez que você
usa um verbo flexionado, por exemplo, cantarei, né? Essa terminaçãozinha que não faz parte do radical, que seria cantar, né? Cante, na verdade, ele vai trazer que informações? Cantarei, futuro. Se está no futuro, que tipo de futuro? Não, futuro do presente. Se é futuro do presente, automaticamente eu já sei que está no modo indicativo. Cantarei, que pessoa está falando isso? Eu cantarei. E aí, galera, voltei, então, mas agora pessoa como e professor, automaticamente Thiago. também número, que é singular, né? Quando a gente flexiona os verbos, nós temos a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, tá? Então, por exemplo, aqui nessas duas palavrinhas, ó, infeliz e reescrever. Quais são os prefixos que fazem parte dessas palavras? In, que vai trazer o sentido de não feliz, né? Vai se juntar com o sentido do radical. E re, de fazer novamente, de novo, né? Escrever de novo. Né? A mesma coisa vai acontecer no sufixo, só que agora no final da palavra, né? Depois do radical. Então, tenho ali o radical feliz mais o mente, que é um sufixo formador de advérbios, que quer dizer o quê? Um modo, felizmente. E jogador, então esse dor também seria um sufixo, ok? Então, vamos entender um pouquinho. Então, agora nós vamos entender um pouquinho melhor os sufixos e os tipos de sufixos, né? Então, nós temos sufixos que são formadores de nomes, né? Então, substantivos, adjetivos, como por exemplo, beleza vem de belo, e quando eu acrescento ali o sufixo esa, essa palavra se transforma em um substantivo. Livraria, eu tenho um radical ali, que é livro, e mais o aria, que seria o sufixo formador da palavra livraria, tá? Eu também tenho sufixos que são verbais, ou seja, vão transformar uma palavra em verbo. Então, por exemplo, amanhecer. Amanhecer vem de amanhã mais o sufixo ecer. Quando essas duas coisas se juntam, essa palavra agora transforma-se em verbo. Entardecer, a mesma coisa, né? E temos também sufixos que são classificados como adverbiais, ou seja, são sufixos que vão transformar as palavras em advérbios. Por exemplo, mente, felizmente, rapidamente. O que isso quer dizer? É o modo como isso foi feito, né? Normalmente são advérbios de modo, inclusive, toda vez que você tem uma palavra terminada em mente. Então, isso é uma coisa também importante para a gente aprender com os sufixos. Uma das funções do sufixo é justamente trazer essa alteração da classe gramatical quando ela se junta com um radical, né? Então, belo seria um adjetivo. Quando eu acrescento o sufixo esa, se transforma em beleza. Essa palavra agora deixa de ser um adjetivo e passa a ser um substantivo, tá bom? Então, essa é uma propriedade típica dos substantivos. Os prefixos, então vamos lá. Os prefixos, como a gente já falou, para a gente reforçar bem isso aí, são esses elementinhos que vão aparecer antes do radical, eles antecedem o radical. Por exemplo, na palavra semiaberto, qual é ali o prefixo? Semi, que se juntou com aberto. Inesgotável, o in, que se juntou ali a esgotável. Então, eu tenho a palavra algo que não se esgota. Então, isso significa que esse in, esse prefixo, ele tem sentido ou vai trazer o sentido de negação à palavra a que ele se juntou. Então, o que a gente pode concluir aí dos prefixos? Que eles também vão acrescentar novos sentidos aos radicais a que eles se juntam, tá? Então, isso também é importante. Aí a gente tem uma lista gigantesca de prefixos. Uma coisa importante para a gente saber, como você pode ver aí nessa partezinha de baixo, né? Em alguns exemplos que eu coloquei aí para você, é que esses prefixos eles vão ter origens das línguas que nós também temos origem. Então, tem prefixos gregos, prefixos latinos, tá? Então, às vezes, eu tenho vários prefixos de negação que são até parecidos, mas um é grego e outro é latino. Então, isso é importante você também conhecer, tá bom? Então, por exemplo, ali, alguns prefixos que dão ideia de negação. In com N, in com M e I.
todos esses prefixos, quando eles se juntam ao radical, eles vão trazer o sentido negativo a esse radical. Então, injusto, que não é justo. Impossível, que não é possível. Ilegal, que não é legal, certo? Esse raciocínio é importante para você, você sabia disso? Porque muitas vezes a gente se depara com palavras que, quando a gente não para raciocinar justamente de como essa palavra é formada, você pode ter dificuldade até mesmo de vocabulário. Então, olha que coisa legal. Esse conteúdo, né? Então, o conhecimento de como as palavras são formadas, os pedacinhos que formam essas palavras, nos ajudam, inclusive, a ampliar esse nosso vocabulário. Então, lembre-se disso na próxima vez que você tiver dúvidas com alguma palavra. Para pensar, bom, de onde vem essa palavra? Qual a origem dela? Eu acho que vem da mesma origem de tal palavra. E o que é essa partezinha no começo? É um prefixo. A professora já falou. Esse prefixo é um prefixo de negação. Então, você vai juntar um significado com outro, logo você vai entender ali o sentido da palavra, ok? Eu me lembro que uma vez, numa aula que eu estava dando sobre isso, teve um aluno que perguntou assim para mim, professora, o que é sulista? E eu falei assim, a gente não está estudando os processos de formação de palavras? Para pensar no que você está falando. Sulista, essa palavra vem de que palavra? Ela pensou. Vem de sul? Sim. E ista? Quando é que a gente usa esse ista? Para indicar o quê? A origem, né? Paulista, né? E tem outras palavras que dão origem que vão terminar esse ista, assim como tem outros sufixos que também dão ideia de origem, né? Então, sul mais ista, sulista, então quem vem do sul. Então, às vezes você não para prestar atenção nessas coisas e você tiraria de letra algumas palavras aí que vão aparecer nas suas provas de várias matérias. Química, física e assim por diante, tá bom? Por exemplo, amórfico, que não tem forma, né? E assim vai. Você vai pensando, tá bom? E depois de você conhecer e saber reconhecer os pedacinhos que a gente usa para formar palavras em português, a gente tem que entender que, então, como que a gente faz essas junções, né? Do prefixo, do radical, do sufixo, como que isso acontece? Então, aí existem os processos que a gente usa para formar palavras novas, ok? Então, existem alguns processos, aqui eu vou mostrar, vou falar de alguns, mas eu vou dar mais destaque a 2 que estão mais relacionados com o exercício que você vai fazer em seguida, tá bom? Então, tem o processo de derivação, que é quando eu tenho de um mesmo radical uma família de palavras que vem daquela mesma, de um único radical, tá? Composição, que é quando eu junto, então, palavras diferentes para compor, como diz, né? Uma nova palavra com significado diferente. Nós temos o hibridismo. O hibridismo é fácil de entender, o problema é você saber que aquilo é um hibridismo. Por quê? Porque o hibridismo é quando você junta palavras de origens diferentes. Então, eu tenho um radical grego que se junta com um radical latino, tá? Então, na teoria, é fácil você entender o que é hibridismo. Agora, qual que é o problema? Você saber identificar que esse pedacinho aqui é grego e aquele outro pedacinho ali é latino, por exemplo, né? A onomatopeia. A onomatopeia é um processo de formação de palavras que a gente utiliza para imitar sons. Então, bum, toque-toque, tic-tac. Então, são palavras que a gente usa para imitar algum tipo de som. Então, esse tipo de formação de palavras a gente chama de onomatopeia. A sigla, que também pode ser chamada de redução do sintagma nominal. Então, sei lá, FAP, Faculdade Adventista do Paraná, tá? E a gente também tem os outros tipos de palavras que são parecidos com isso. Por exemplo, confra, que vem de confraternização. Então, não é uma sigla, e sim eu diminuí ali a palavra, né? Que não está aparecendo, inclusive, aí no seu slide, mas também existe esse tipo. E temos também o neologismo, que é quando a gente inventa uma palavra. Então, ela não existe, ela não é dicionarizada, mas aí eu posso utilizar algum desses outros processos para inventar essa palavra nova,
tá bom? E a gente vai ver um pouquinho também desse processo de forma mais cuidadosa aqui, porque tem a ver com os nossos exercícios. Então, vamos lá? Nos adentrarmos um pouquinho mais nisso? Então, a derivação, como você pode ver, tem vários tipos. Derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Então, vamos lá. É fácil na maioria das vezes. Então, prefixal por quê? Porque eu tenho uma palavra que é originada de um mesmo radical, de outra, por exemplo, infeliz, vem de feliz. Então, é derivada de feliz. Agora, por que é derivada por prefixação ou é uma derivação prefixal? Porque eu acrescentei a esse radical um prefixo. Ah, viu como é fácil? Então, até a terceiro tipo ali, essa lógica que você vai usar. Então, derivação sufixal é quando você tem um radical mais um sufixo, né? Então, bondoso, bom mais o sufixo oso. Prefixal e sufixal. Então, eu tenho um prefixo, um radical e um sufixo. Por exemplo, infelizmente. Só que aí começa uma pedrinha no sapato. Não que seja difícil, mas é que daí você tem que estudar um pouquinho mais para se lembrar desse tipo que é a parasintética. O que é a parasintética? Você vai ter os mesmos elementos da derivação prefixal e sufixal. Mas o que acontece se são os mesmos elementos? Prefixo, radical e sufixo. Para que você forme essa palavra nova, você precisa dos 3 elementos juntos. Não tem como você só formar com 2. Por exemplo, na prefixal e no sufixal, você poderia só dizer felizmente ou infeliz. Eu não precisaria desses 3 elementos juntos para formar uma palavra nova. Agora, olha o exemplo ali da parasintética. Tem o a, o manhã e o esser. Tem como você formar uma palavra nova só de manhecer? Não, né? Então, quando isso ocorrer, eu tenho uma parasintética, tá? A regressiva, o próprio nome já diz, eu regrido ali. Então, vem de pescar, por exemplo, mas quando eu digo pesca, em vez de ganhar elementos, eu regredi, tá? E a imprópria é quando você tem a alteração de uma classe gramatical sem acrescentar nenhum tipo de sufixo. Lembra que a gente falou que os sufixos, uma das funções dele é mudar a classe gramatical? Se não lembra, volta lá para o inicinho da aula, porque eu falo sobre tudo isso. Tá? Então, a derivação imprópria é quando eu mudo a classe gramatical, mas é o contexto da frase que vai dizer que aquilo não é mais, por exemplo, um verbo, ou que aquilo não é mais um substantivo, tá? Então, por exemplo, quando eu falo jantar, normalmente você pensa jantou, jantei, jantamos, é um verbo, né? Só que quando eu digo assim, o jantar está servido, a palavra jantar aí nessa frase, ela não tem função de verbo, e sim de substantivo. Tá vendo? Então, houve uma mudança de classe gramatical sem que eu acrescentasse algum sufixo para que isso acontecesse. Então, a gente chama isso de derivação imprópria. É como se ocorresse uma coisa que não deveria acontecer no processo de derivação, mas aconteceu. Por isso que é imprópria, tá bom? Já na composição, a gente tem 2 grandes tipos, a composição por justaposição e a composição por aglutinação. A composição é sempre quando você tem 2 ou mais radicais que se juntam para formar uma palavra nova. Na justaposição, não há perda de nenhum pedacinho, de nenhum elemento dessas palavras que se juntam. Então, passa tempo, passa e tempo. Perdi alguma coisa de uma dessas palavras? Não. Guarda-chuva. Perdi alguma coisa dessas 2 palavras? Não. Então, uma composição por justaposição. Já na aglutinação é quando há alguma perda. Não é difícil você entender também. De novo, aí a gente volta para aquele mesmo raciocínio que eu falei agora há pouco da derivação do hibridismo. O difícil da aglutinação, às vezes, é você também saber de onde vem a origem daquela palavra. Porque às vezes a gente já se acostumou tanto a usar no nosso dia a dia, no cotidiano, que a gente não sabe de onde partiu a formação dessa palavra. Então, por exemplo, planalto é fácil, né? Plano mais alto formou a palavra planalto. Ok, então perdi um elemento ali, o O. Então, eu tenho uma composição por aglutinação. Mas, por exemplo, será que se caísse na prova a palavra vinagre, igual o nosso exemplo, você saberia dizer que vinagre vem de vinho mais acre, da junção dessas 2 palavras? Provavelmente não,
tá? Então é por isso que às vezes a composição por aglutinação é difícil. Então se você vai fazer aí algum vestibular que é mais crica nesse conteúdo, estude uma lista maior de palavras formadas por aglutinação, porque às vezes eles vão colocar justo essas aí que você desconhece a origem dela. Então, embora, em boa hora, é uma composição por aglutinação. E tem mais muitas, tá bom? Outro tipo de processo é o neologismo, que é quando você tem uma criação de novas palavras. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma propaganda que não é muito nova, mas também não é muito velha. Vamos ver se você se lembra dela. Então, no aniversário ali de 65 anos da marca Britânia, que é uma marca de eletrodomésticos, a Ivete Sangalo fez ali uma propaganda, obviamente, proporcionada pela própria empresa, e eles usaram ali, ó, para britanear a sua vida. Britânia é o nome de uma marca, então seria um substantivo. Mas quando ela diz assim, para britanear, britaneou, e ela falava várias vezes essa palavra como se fosse um verbo. Então, essa palavra não existe, né? Não é dicionarizada. Mas ela utilizou uma forma usual de formar palavras novas, que é a derivação. Então, aqui eu tenho um neologismo formado pelo processo de derivação. Que tipo de derivação? Vamos ver se você sabe. Se você falou derivação sufixal, você acertou, né? Porque eu tenho ali, ó, Britânia, mais o ar, que seria o sufixo formador de verbos, tá bom? E agora a gente vai para o nosso último conteúdo da aula de hoje, que são as figuras de linguagem. Figuras de linguagem quando a gente usa alguma palavra, alguma expressão, também no sentido figurado. Nessa aula aqui, eu não vou focar todos os tipos de figuras de linguagem, porque são muitas. Gente, são mais de 20, tá? Eu vou focar naquelas que são necessárias também para a resolução dos seus exercícios. Então, vamos lá. O que é uma hipérbole? É a figura do exagero intencional, né? Então, morro de saudades da Ana. Morri de rir com o fulano. A gente não tá morrendo por essas situações, a gente está exagerando, né? Então, isso a gente chama de hipérbole. O eufemismo é quando a gente suaviza algum tipo de expressão. Então, em vez de falar assim, olha, ele morreu, que talvez seja uma palavra forte, né? Eu digo, ele partiu, ele descansou, né? Então, eu tô suavizando essas expressões. Hoje em dia, por exemplo, se fulano foi expulso, ele foi convidado a se retirar, né? Tem tantas expressões no dia a dia que a gente usa de eufemismo também, né? A personificação também é chamada de prosopopeia. Tá vendo que elas aparecem ali como sinônimas, tá? O que seria a personificação ou a prosopopeia? É a atribuição de ações que são típicas de humanos a seres inanimados. Então, por exemplo, o vento sussurrava, a cadeira correu, né? E assim por diante. Então, correr, sussurrar são ações típicas de nós, seres humanos, e que a gente está emprestando para seres inanimados, ok? Então, terminamos aí a nossa revisãozinha também de figuras de linguagem. Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula. Estude bastante e arrase aí no nosso simulado, tá bom? Um abraço para todos, bom estudo! Olá, queridos, tudo bem? Vamos para o nosso módulo 2 da apostila? Lembrando que nós estamos falando, né, de alguns movimentos literários, ok? Nós falamos na nossa aula passada sobre trovadorismo. E, gente, faltou eu falar um pouquinho com vocês sobre humanismo. Lembra que eu falei? Dá uma olhada aí na apostila. Então, a professora também vai falar sobre isso em sala. Mas eu não tenho como falar sobre os conteúdos de hoje, classicismo e quinhentismo, sem a gente falar de humanismo. Olha só, o humanismo, ele é a fase de transição, tá? Da Idade Média para o que nós vamos agora do classicismo, ok, gente? Então, nós temos o humanismo
cara principal desse período literário lá em Portugal, nós temos o Gil Vicente. Ele é o pai do teatro. Até então não se tinha ouvido falar em teatro, exceto lá da Grécia, teatro ao ar livre, enfim, tá? Teatro em Portugal, Gil Vicente. E aí obras reconhecidíssimas, cai bastante no vestibular, tá? Como o Alto da Barca do Inferno, ok? Prof, trazendo para os nossos dias, dá para a gente relacionar aí com Ariano Suassuna, com o Alto da Compadecida. Tivemos aí, né, essa obra maravilhosa que retrata também essa questão teatral, certo, gente? Bom, então vamos lá. O que temos para hoje? Classicismo e quinhentismo. Classicismo, queridos, ainda estamos falando de Portugal. Olha lá, estamos no ano de 1527. E o classicismo ele surgiu na Europa no século XVI como reflexo do humanismo. Como eu disse, o humanismo é um período de transição, tá? A gente fala, né? Tem que pensar em humanismo, pensar em renascimento, ok? E aí também a gente tem que pensar, né? Quando fala de classicismo, nessa necessidade de se buscar a perfeição e o equilíbrio estéticos. Então, pensa lá, clássico, equilíbrio, ok? Estético, promovendo uma renovação artístico-cultural segundo os modelos clássicos. Que modelos clássicos eram esses? Esses eram estruturados, certo? Na parte social da Grécia e da Roma, na Idade Antiga. Ok, gente? Então, nós estamos pensando aí, quando falamos de classicismo, temos que pensar em Grécia e Roma. Então, nós temos aí modelos clássicos. E, claro, quando a gente pensa em Roma, quando a gente pensa na Grécia, a gente tem que pensar em mitologia grega. E o classicismo ele vai explorar muito a mitologia grega dentro da sua literatura. E aí, essa mitologia grega, ela inspirou a arte e a cultura ao longo da história ocidental. E aí nós temos a escultura, a pintura, a arquitetura, a música e, claro, a literatura. Contaram e recontaram com os mitos, com esses mitos por séculos, influenciando o quê? O comportamento humano, as ideologias, as correntes filosóficas, os estudos da psicologia moderna e, claro, a história. Então, vocês veem a importância da mitologia dentro, né, do classicismo. Como eu disse, o classicismo ele começou em 1527, em Portugal. Agora a gente vai falar especificamente de Portugal. Tá? Então, em 1527, o classicismo chegou em Portugal. De que maneira? Quando o poeta Sá de Miranda retornou da Itália, trazendo em sua arte características de um novo estilo. O que seria essa característica de um novo estilo? Até então, gente, nós trabalhávamos ali com poemas que tinham, né? A gente fala de redondilhas, a redondilha menor, que era assim, os versos, né, divididos em 5 sílabas, tá? Em 5 sílabas, e nós tínhamos a redondilha maior, que é quando os versos eram divididos em 7 sílabas. Aí a gente vê lá pentassílabo, tá? Septassílabo, enfim. Ok? E aí, como eu disse, eles buscavam, né? Portugal também, dentro do classicismo, buscava por essa perfeição, tá? Perfeição estética. Por isso que vai trabalhar aí com essa questão dos versos, a gente já vai falar melhor sobre isso. Vai ter a preferência pelo soneto. Você se lembra o que é um soneto? Ó, o soneto é uma representação perfeita dessa perfeição estética. Perfeita e perfeição. Gostaram da redundância aqui? Então, o soneto, gente, ele representa essa perfeição estética. Por quê? O soneto, ele tem 14 versos, né? 2 quartetos e 2 tercetos, certo? 2 estrofes com 4 versos cada uma e 2 estrofes com 3 versos cada uma. Vai também explorar a pureza e o equilíbrio das formas. Vamos ter um racionalismo e cientificismo, então nós estamos falando da ciência, além do humanismo renascentista. Temos ali a retomada de gêneros textuais da antiguidade clássica, como o dramático, né? A tragédia, a comédia, e o poético, que é o lírico e o épico. E nós temos temas envolvendo moral, filosofia, religião, mitologia e política. Contexto histórico. Se lembram que antes, né, ali no trovadorismo, nós falamos que Deus, né,
Deus era o centro, certo? O centro, né, das discussões, o centro da sociedade, ok? E agora a gente sai desse Deus como centro e a gente vai para o homem passa a ocupar o centro das discussões, ó, racionalismo, certo, gente? Então nós temos aqui o antropocentrismo. Aí nós temos um renascimento artístico inspirado na cultura clássica greco-romana. Nós vamos ter o fortalecimento da burguesia comercial. Nós temos ali pessoas ricas que financiavam os artistas, é chamado de mecenato. Nós vamos ter a reforma protestante com Martinho Lutero, estamos falando isso no período do classicismo ali em Portugal. A imprensa do tipo móvel, inventada por Gutenberg, as grandes navegações e descobertas do século XV, e nós vamos ter o mercantilismo, isto é, o intercâmbio europeu com a África e a Ásia. E aí você vai entender um pouquinho mais sobre grandes navegações e descobertas do século XV e o mercantilismo quando a gente falar de obras aqui. Bom, quem são os principais autores, então, do classicismo? Eu tenho Francisco de Sá Miranda, Fernão Mendes Pinto, Bernardino Ribeiro, Antônio Ferreira. O Antônio Ferreira, gente, ele ficou conhecidíssimo com esta obra, tá? O Castro, a tragédia muito sentida e elegante de Dona Inês de Castro. E ele, gente, ele que é o tchan-tchan-tchan, o top do classicismo, Luís Vaz de Camões. Não tem como a gente falar de classicismo em Portugal sem pensar em Luís de Camões, certo? E ele escreveu, então, Os Lusíadas. Bom, vamos falar um pouquinho, né, desse cara. Primeiramente, a gente tem que pensar em Camões, Luís de Camões, como escritor, né, de poesias, ele como lírico, escritor lírico. Vejam, Camões ele escreveu muitos sonetos, e eu trouxe aqui esse que é bastante conhecido, que é o soneto número 5, Amor é um fogo que arde sem se ver. Esse soneto, gente, já caiu em Enem, cai em vestibulares, ok? Mesmo porque trabalham muito com figuras de linguagem dentro desse soneto. Então ele diz assim, o eu lírico, amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? E perceba que ele escreve amor com letra maiúscula, né? Então, o amor aqui é como se ele ganhasse forma de humano, certo? Um nome próprio, né? Um substantivo próprio. Olha só, gente. Então, nós vemos aqui uma ideia de Camões lírico. Tem muitos sonetos escritos por ele, e aí você vê a estrutura, né, do soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, tá? E o Camões, ele colocou em prática aquilo que eu falei ali, ó, para vocês, do poeta Sá de Miranda, que ele trouxe um estilo novo. O que seria esse estilo novo? A gente sai da redondilha menor, sai da redondilha maior e a gente vai para uma redondilha nova. O que seria essa redondilha nova? Os versos que Camões escreve, eles são decassílabos, isto é, você pode dividir os versos ali no soneto em, né, 10 sílabas, tá? 10 sílabas poéticas. Beleza, gente? E aí, claro, a gente sai do poema do Camões lírico e a gente vai para o Camões épico. Quando a gente fala do Camões épico, a obra máxima dele é Os Lusíadas. E aí eu quero voltar com vocês nesse slide aqui, ó. Cadê? Retomada de gêneros textuais da antiguidade clássica. O Camões, gente, ele fez isso, tá? Ele fez essa retomada. Por quê? Homero já havia escrito, né, Ilíada e Odisseia, que contam os feitos do povo grego, certo? Aí a gente tem lá, né, Eneida,
de Ulisses. E aí agora a gente vai, Camões pensou assim, poxa, esses caras escreveram contando a história do povo deles, por que eu não vou contar os feitos do meu povo, Portugal? A gente está falando, e daí a obra, Os Lusíadas, Lusíadas, lusitano, lusitano, povo português, Portugal, tá? E aí ele vai contar, então, os feitos heróicos de quem? De Vasco da Gama. Por isso que a gente vai ter aqui, ó, grandes navegações e descobertas do século XV. Gente, Portugal estava bombando nessa época com as grandes navegações. E é bem aí que o Camões vai se ater, tá? Ele vai narrar, então, para nós por meio de versos, ok? Toda a obra Os Lusíadas é narrada por meio de versos, vai contar para nós, então, os feitos de Vasco da Gama, né, os atos heróicos desse homem que sai de Portugal junto com seus marinheiros, com a sua tripulação, e vão, então, até as Índias em busca de especiarias. E olha só, eu trouxe ali uma versão em quadrinhos, essa capa ali vermelhinha, e você vê ali que tem um monstro, né? Dentro da obra Os Lusíadas e dentro da sua apostila vai ter ali, tá? Como que a obra está dividida. E ela está dividida por meio de cantos, e esses cantos têm partes mais importantes. E uma delas é do gigante Adamastor. Lembre-se que dentro da obra vai retratar também a mitologia. Vamos retomar aí vários personagens, inclusive o gigante Adamastor, a deusa Vênus, né, que é a deusa da beleza, ok? Então a gente vê ali ele se opondo, o Adamastor não querendo que Vasco da Gama e a sua tripulação cheguem às Índias, e aí a deusa protegendo essa tripulação, tá? A gente sai então agora de classicismo, Portugal, e a gente vem para o Brasil. Lembre-se que o classicismo, 1527, lá em Portugal. Gente, neste mesmo tempo, o que está acontecendo? A chegada dos portugueses ao Brasil, Pedro Álvares Cabral, descobrimento da nossa terra, né, da terra de Veracruz, certo? Então, a gente agora começa falando do quinhentismo. Então, a gente sai agora da literatura em Portugal e a gente vai falar da literatura no Brasil. Vale a pena lembrar, gente, que quinhentismo não é considerado uma escola literária, ok? É apenas um momento, porque o Brasil estava sendo descoberto, nós ainda não tínhamos uma literatura formada. Mas hoje o quinhentismo ele faz parte dos estudos de literatura brasileira. Então começou em 1500 com a chegada dos portugueses. E o quinhentismo, gente, é um período literário paralelo ao classicismo português, como eu disse. Enquanto estava acontecendo o classicismo lá em Portugal, o quinhentismo estava acontecendo aqui no Brasil. E o quinhentismo, ele recebe, né, duas formas de identificação, por quê? São relatos, e esses relatos eles são classificados como literatura de informação. Então, a literatura de informação ela está dentro do quinhentismo, e a literatura de formação. Tá? Eu trouxe aqui para vocês, né, essa pintura, eu acho ela maravilhosa, ok? A chegada ali, né, das naus portuguesas ao nosso litoral. E aí a gente tem ali o contexto histórico. Lembra que eu falei? Está acontecendo a Reforma Protestante, certo? Liderada por meio de Martinho Lutero. A gente tem as grandes navegações, tanto é que Pedro Álvares Cabral chega aqui, né, nas terras brasileiras. Aí a gente tem os descobrimentos das Américas por meio de Cristóvão Colombo. A gente também vai ter a Companhia de Jesus, que aqui, né, já é um movimento de contra-reforma, que vai contra o que Martinho Lutero estava fazendo. Nós temos as colonizações americanas, africanas e asiáticas. Nós temos também as explorações das terras descobertas, que é a América, a África e a Ásia. Lembrando que a América, Cristóvão Colombo, e nós aqui, Brasil. As capitanias hereditárias, e vocês já estudaram isso em história, com certeza, modelo da administração da América Portuguesa para colonização. Isso está na página 87 da sua apostila. E aí, gente, quando a gente fala dessa estrutura do quinhentismo, primeiro vamos falar da literatura de informação. Então, é aquela literatura dos cronistas viajantes. Estamos falando, né, desses caras que viajavam e eles relatavam o que eles estavam vendo aqui nas terras brasileiras que estavam sendo descobertas. Então, eu tenho o principal, Pero Vaz de Caminha. Quem aqui nunca ouviu ou leu, né,
leu, ouviu falar desse cara e leu as cartas, a carta de Pero Vaz de Caminha, que ele escreveu a Portugal, narrando o que acontecia aqui. Aí nós temos o Hans Staden e o Michel Etienne de Montaigne, tá? E aí a gente sai da literatura de informação, porque eles vão informar tudo que eles visualizam, inclusive os encontros com os indígenas, beleza? E aí a gente tem a literatura de formação. Lembra, gente? Nós temos aqui os indígenas, certo? Então, né, não falavam português, precisava que eles aprendessem a língua, né, portuguesa ali de Portugal, dos europeus, tá? Português, né, europeu. E a gente tem, então, essa literatura de formação que ela foi também conhecida como literatura dos jesuítas, literatura de catequese, ela é conhecida dessa forma. Quem são os principais autores? Ele, Padre José de Anchieta. E eu tenho ali o Alto de São Lourenço. O que eram esses autos? Eram representações teatrais. E eram formas que eles encontraram de trabalhar com os indígenas, porque eles faziam o teatro ali, e nesse teatro o indígena entendia por meio da representação corporal, ok? E também as frases, eram frases curtas, que eles usavam várias expressões, vários termos, né? Do vocabulário português, e os indígenas, então, eles iam aprendendo. Foi a forma que eles encontraram. Beleza, gente? Então, só reprisando aqui, que indígena no Brasil, nós temos literatura de informação, em que, né, ele, Pero Vaz de Caminha, é o cara principal, e a literatura de formação, que é o Padre José de Anchieta, ali com as obras teatrais. Beleza? Por hoje é isso. Desejo a vocês um ótimo estudo, e não se esqueça, esses conteúdos aqui tudo cai em vestibular e Enem. A gente está preparando vocês para isso, para o Enem, beleza? Simulado daqui a pouquinho disponível aí para você. Beijos e até mais. Tchau! Galerinha, gostaram das aulas? Muito bem, então. Você sabe que depois da aula tem correção de exercícios. Vamos então, nós temos um recadinho e depois correção de exercícios. Eu não vou demorar mais, não vou segurar você aí, mas rodou a vinheta. Fala aí, galerinha, tudo bem com você? É mais uma vez aqui no Chave de Ouro, do Chave do Enem, o professor Tuts com você. Hoje nós vamos abordar um tema baita esbagaçador. Gente, nós vamos falar de entender a competência 1. A ideia aqui é, Tuts, como que eu faço para gabaritar a competência 1? Gente, essa é uma das competências que eu digo mais complicadas. Por quê? Porque ela não envolve apenas uma parte de conhecimento técnico. Ela tem a ver também de como que você trabalha a questão da gramática. É isso mesmo. Mas eu tenho algumas dicas importantes aqui. Vamos lá? O que a competência 1 tem? Primeiro, ela avalia a ortografia, acentuação, concordância, pontuação, clareza e correção gramatical. Então eu, se fosse você, eu prestaria atenção em alguns detalhes aqui, ó. Eu jamais deixaria de estudar agora, nesse momento, regência verbal e nominal, beleza? Então fica ligado nas aulas aqui do Chave de Língua Portuguesa. Regência, nominal e verbal. Concordância verbal e nominal. Crase, a vilã, pontuação, sobretudo a vírgula, acentuação, beleza? Eu acho que esses são os temas, assim, que um corretor, quando ele bota o olho assim, ó, pá, ele pegou a redação, gente, ele consegue ver esses problemas.
Esses são os problemas mais aparentes no que tange à língua portuguesa, certo? Então, se fosse você, eu focaria nisso. Por quê, Tuts? Por que você está dando essa dica? Porque eu vou te falar agora como que você faz para conquistar esses 200 pontos, tá? Então, a competência 1, ela está bem clara aqui. Isso aqui é lá no caderno de produção textual do Enem, certo? Ela diz assim, a competência 1 avalia a variedade padrão da língua portuguesa, ou seja, analisa se o aluno conhece e aplica as regras gramaticais na escrita do seu texto. Você sabe que a prova de língua portuguesa no Enem, quando eu estou falando lá, língua portuguesa mesmo, aquelas questões de língua portuguesa que estão no primeiro dia ali, né? Literatura e língua portuguesa. Não se cobra a gramática pura. Eles deixam para cobrar a gramática aqui, na redação. Então, a competência 1, para você não zerar, ou para você gabaritar, você precisa cometer poucos erros gramaticais. Quando eu digo poucos erros gramaticais, na verdade não é o Tuts que diz, é o caderno do corretor do Enem. Você pode ter até 2 desvios gramaticais. Ou seja, se você tem 2 desvios, ainda você gabarita os 200 pontos se você demonstrar complexidade na estrutura das frases. Então vamos lá, vamos entender isso aqui, porque são esses 2 pontos que o corretor vai observar. Primeiro, cometer poucos erros. Vamos lá. No Enem funciona assim, gente. Não funciona a quantidade de erro que você tem, mas o tipo de erro que você cometeu. Certo? Nem vamos tratar como erro, vamos tratar como desvio. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para você que o nosso objetivo é tentar entender bem a regência verbal e nominal. Então, se você cometeu um problema, você cometeu um desvio de regência, foi um erro. Não importam quantos desvios de regência você cometeu. Você cometeu um desvio gramatical. Aí você cometeu um problema de pontuação, você não pontuou corretamente o seu texto, vírgulas que não deveriam ter ou onde deveria não tem a vírgula. São 2 desvios. Se não houver nenhum desvio e se você demonstrar complexidade gramatical, o que é isso? É aquilo que você aprendeu lá nas aulas de gramática. Você fazer inversões sintáticas, ok? Você entender o que é paralelismo sintático. Então busca o foco nesses temas, porque se você errar até 2 desvios e demonstrar por meio de inversões sintáticas dentro do seu texto, você consegue os 200 pontos, ok? Mas vamos supor que você não consiga demonstrar a complexidade gramatical, né? Você tem o hábito de escrever sempre na forma direta, ou seja, sujeito, verbo e complemento, ok? Mesmo assim, há uma chance enorme de você alcançar os 200 pontos, ok? Desde que você não cometa mais de 2 desvios na língua portuguesa, ok? O que mais a gente precisa entender? A gente precisa entender que quando estamos falando de gramática, nós temos uma coisa, nós precisamos entender a técnica e a teoria. Então eu vou deixar aqui para você dicas. Revise com atenção, leia com atenção a sua redação em voz alta e pratique com correção comentada, certo? Ler redação nesse momento é a melhor dica que o Tuts pode te dar. Valeu? A próxima aula eu vou comentar um outro critério aqui e se fosse você eu não perderia. Valeu? A gente se vê. E aí, galerinha do Chave do Enem, agora vamos passar para a resolução dos exercícios, beleza? Então, vamos começar aí pelo Império Romano, tá? O Império integrava suas populações. O Império, embora fundado nas cidades, abriu suas fronteiras internas e permitiu uma circulação mais intensa de pessoas, de credos, de objetos e influências culturais. O Império, contudo, nunca foi um todo homogêneo. Era possível ser romano
de várias maneiras em toda a sua extensão territorial. Isso valia para a religião, para aspectos da cultura material, como habitações, vestuários, modos de enterramento ou para a língua do dia a dia. Então, o trecho aborda uma pluralidade no contexto social e político do Império Romano. Com base nesse texto e nos conhecimentos da história antiga, assinale a alternativa que apresenta duas características responsáveis por essa pluralidade identitária. E aí a questão correta é a D, né, a construção de estradas e a universalização da cidadania romana, né? Algumas pessoas até dizem assim que todas as estradas levam a Roma, né? Então isso daí fazia com que esse pensamento romano ele tivesse uma fluência muito grande. Vamos para a segunda. Calcula-se que no século I a.C., os escravos constituíram cerca de 30% de toda a população da Península Itálica. Imigrados à força, eles ocuparam as cidades em todos os ofícios, mas foi no campo que sua utilização foi mais intensa. A falta de direitos desses indivíduos, a possibilidade da sua total opressão, seu trabalho em equipe, sua falta de família para alimentar, permitiram um aumento notável da exploração do excedente de trabalho. A questão, então, no contexto da expansão territorial de Roma, o excerto apresenta características de uma sociedade escravista, totalmente escravista, né? A base da construção da sociedade romana, escravos esses que geralmente vinham provenientes de guerra. Então, podia ter o militarismo, mas no caso ali o excerto estava falando sobre a questão da escravidão. O imperialismo também tem a ver, o multiculturalismo, se tu for ver em Roma também sim, né? A questão urbana pode ser, mas o que está ligado ao texto é a necessidade de tu ler o texto para poder matar a questão, tá? Então, escravista. No século IV depois de Jesus Cristo, a religião cristã tornou-se predominante no Império Romano de Bizâncio. Em 391, o imperador Teodósio I decretou o fechamento de todos os templos pagãos do Império. No Egito, os fiéis dos antigos deuses e deusas do país eram provavelmente pouco numerosos, mas o fechamento dos templos teve uma consequência inesperada. A escrita hieroglífica, ainda viva até aquele momento, deixou rapidamente de ser compreendida. Olha só que coisa interessante. As ocorrências mencionadas no excerto, eu sempre tenho um problema muito sério para falar essa palavra, tem a ver com, tá? Implicaram transformações históricas como as mudanças culturais profundas, tá? Por exemplo, aquele panteão de deuses deixou de existir porque agora, né, o Império Romano vivia um monoteísmo, certo? Vamos lá então para a PUC-RS, tá? Aqui vai falar um pouquinho sobre os costumes, né, dos bárbaros, tá? E como que eles viviam. Então, sobre os hunos e os povos germânicos, leiam as assertivas e assinale a alternativa correta. Então, aqui nós temos a número 1, tá? É correto, os hunos se recusavam sucessivamente a fazer acordos com os romanos, ocidentais e orientais, pois não acreditavam na lealdade dos romanos. A chegada dos hunos à região chamada Germânia pressionou os povos germânicos, com certeza. Os hunos eram grupos nômades e seminômades e causaram a imigração dos ostrogodos, visigodos, álanos e suevos, vândalos e muitos outros. E os povos germânicos eram pejorativamente chamados pelos romanos de bárbaros por não partilharem dos mesmos costumes e do mesmo idioma que os romanos. Aqui nós temos a questão 2, 3 e 4. Tá? Os hunos recusavam-se sucessivamente a fazer acordos com os romanos ocidentais e orientais, pois não acreditavam na lealdade dos romanos. Essa daqui ela não seria correta, porque tiveram alguns acordos que foram feitos. Então a 2, a 3 e a 4 estão corretas. E a 5, Roma surgida de uma união de povos
sabia conviver com as diferenças e adotava, por vezes, uma engenhosa tática para evitar a oposição e cooptar possíveis inimigos, tá? E aí vamos para a questão aqui, ó. A estratégia romana de absorção dos povos conquistados manifestava-se também, tá? Através da flexibilidade religiosa que permitiu aos romanos dominar povos tão variados e espalhados por várias regiões geográficas. Vale lembrar que os romanos, eles praticamente dominaram toda a borda do Mediterrâneo, né? Tanto isso é verdade que o Mediterrâneo era chamado por eles de Mare Nostrum. Tá bom? Ficamos por aqui, então. Espero que vocês tenham aproveitado aí as questões. Um abraço.